Hoje é domingo e vamos ter o nosso culto. Mas hoje vamos visitar uma igreja irmã, a Igreja Batista Vida Nova. E é de lá que eu vou entregar a mensagem para vós, para os irmãos aqui. E espero que seja de grande edificação para vós. É uma mensagem que está a ser então pregada da nossa igreja irmã, Igreja Batista Vida Nova. Que o Senhor abençoe neste domingo, que possa edificar-vos e que possa esta mensagem ser proveitosa para a vossa vida espiritual. Amém. They will ask for terms. They must ask for terms. Convert to Islam. Repent later. You've told me a lot about religion, Your Eminence. Will you yield the city? Before I lose it, I will burn it to the ground. Your holy place is ours. Every last thing in Jerusalem that drives men mad. I wonder if it would not be better if you did. You will destroy it? Every stone. And every Christian knight you kill will take 10 Saracens with him. You will destroy your army here and never raise another. I swear to God that to take this city will be the end of you. Your city is full of women and children. If my army will die, so will your city. You offer terms, I ask none. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. No one will be harmed. I swear to God. I have surrendered Jerusalem. All will be safely escorted to the sea. If this is the kingdom of heaven, let God do with it as he wills. Your brother's kingdom was here. And here. That kingdom can never be surrendered. What should I do? I'm still the Queen of Acre, Escalon, Tripoli. Decide not to be a queen, and I will come to you. Quando ele volta para o seu grupo de soldados, ele diz: eu entreguei a cidade. Se isto, ou seja, a cidade de Jerusalém, é o reino dos céus, então que Deus faça o que ele entender com o seu reino. Não é? E portanto o espírito do videoclipe seria este: seria nós apanharmos esta ideia de o que é realmente o reino dos céus. Hoje vamos falar sobre forma e essência. Forma e essência. E a pergunta que queremos fazer a nós próprios hoje, a pergunta que Deus está a colocar-nos hoje é:
Em que é que consiste a nossa relação com Deus? É assente ou baseada na forma ou na essência, não é? Nós ouvimos um texto e esse texto vamos deixar as nossas Bíblias abertas em Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei então tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Voltando ao nosso texto de Ezequiel, nós encontramos esta visão que Deus dá a Ezequiel. É uma visão, o texto deixa claro que é uma visão, não é um vale real, nem são ossos reais que ali estão, mas é uma visão simbólica do estado espiritual do povo de Israel e de Judá. E esse estado espiritual, diz o texto e diz Deus a Ezequiel, é um estado em que não existe uma gota de umidade, uma gota de água. E nós sabemos que na Bíblia a água é a vida. Jesus disse à mulher samaritana: se tu soubesses quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva que jorrasse como uma fonte de água viva para a vida eterna. Mas estes ossos não têm água. Estes ossos não têm um pingo de umidade. Estes ossos estão secos, absolutamente secos. E Deus diz: este é o meu povo. O meu povo diz: nós estamos secos. E a pergunta que nós fazemos quando nós vemos este texto, quando nós lemos este texto, a pergunta que nós fazemos é: o que é que acontece conosco, como povo de Deus? O que é que acontece? O que é que aconteceu com o povo de Israel e o que é que acontece connosco, que somos o Israel espiritual, para chegarmos a um ponto de sequidão como este? Todos nós provavelmente já experimentámos essa sequidão
Todos nós, provavelmente, alguns de nós estaremos a experimentar neste momento. E provavelmente no futuro nós poderemos voltar a experimentar períodos de sequidão absoluta na nossa relação com Deus, na nossa vida espiritual. Isso acontece. Isso acontece. Mas acontece porquê? Eu hoje só queria citar 2 razões pelas quais nós ficamos espiritualmente secos por vezes na nossa vida. A primeira razão encontra-se num texto de Jeremias, Jeremias 2, 11 a 13, e nós vamos ouvir esta leitura. Jeremias 2, 11 a 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefactos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. A primeira razão que queremos apresentar aqui então é idolatria. E a idolatria, meus queridos, não é apenas, entre aspas, o apenas, logicamente, porque nós já nascemos numa cultura idólatra, numa cultura que nos ensina religiosamente, segundo a religião oficial, a adorarmos imagens e a adorarmos aquilo que não é Deus. Muitas vezes essencialmente na forma de imagens de escultura. Mas idolatria nós temos que compreender, e é bom que compreendamos, que idolatria não é apenas a adoração de ídolos de escultura. Idolatria é adorar e pôr no lugar de Deus tudo aquilo que não é Deus. Tudo aquilo que não é Deus. Quando a nossa vida orbita à volta de um centro ou de um interesse, seja uma pessoa, seja um projeto, seja o que for, dinheiro, fama. Quando nós orbitamos, a nossa vida e a nossa existência orbita em torno de algo que não é Deus, isso é idolatria. E estamos a ser idólatras quando a principal coisa, a coisa mais importante na nossa vida não é Deus. E o primeiro mandamento diz isso muito claramente. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Então, a primeira questão que é colocada aqui e que Deus diz, tu trocaste-me por depósitos rotos, depósitos que não retêm água, depósitos que não podem satisfazer a tua sede de vida, a tua sede existencial. Na tua vida tu estás a trocar-me por alguma coisa ou por alguém que não sou eu. E isso deixa-nos secos. A segunda coisa que pode causar sequidão na nossa vida encontra-se em Isaías, no capítulo 1, versos 11 a 18. Vamos ouvir também esta leitura. Isaías 1, 11 a 18. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer.
Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirei a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleitai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Segunda razão. A primeira razão era a idolatria, a segunda razão é um estilo de vida religioso. Eu não sei se isto vai escandalizar alguém, mas é importante compreendermos que quando Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, ele tinha razão. Tinha razão absoluta. Karl Marx não disse Deus é o ópio do povo. Ele disse a religião é o ópio do povo. E eu dou-lhe 100% de razão, porque a religião é um dos piores inimigos de Deus, no sentido de substituir Deus na nossa vida. É uma das piores armadilhas que nós, como seres humanos, temos, porque se nós vivermos religião, nós não estamos a viver uma relação de intimidade com Deus. Isso conduz-nos à ideia de que, tal como diz no texto, é possível nós cumprirmos toda a agenda religiosa do grupo religioso a que pertencermos. Todas as cerimónias. É possível nós executarmos tudo o que há na agenda para executarmos. É possível vir todos os dias, todas as semanas sem falhar, ao domingo, aqui de manhã, e ouvir a mensagem. É possível participar em todos os programas, é possível participar no coro da igreja, é possível ser professor da escola dominical, é possível ser pastor, é possível fazer todo o tipo de agenda de vida, de estilo de vida religioso. E, no entanto, estar seco. Estar seco. E esta questão, Deus diz que o incenso, as ofertas de incenso, as vossas ofertas para mim são abominação. Porque não há diferença na vossa vida, não há diferença na minha vida, se aquilo que faz a diferença e aquilo que me transforma como pessoa, não for a ação do Espírito de Deus em mim, transformando-me e tornando-me alguém à imagem da estatura de Jesus. O meu ideal tem que ser sempre a estatura de Cristo. A maturidade à estatura de Cristo. E por isso, o que é que Deus realmente quer? Se Deus não quer religião, se Deus não quer idolatria, o que é que Ele quer? Bem, Deus quer e sempre quis uma coisa de nós. Intimidade. Intimidade. É uma palavra que felizmente está a ser cada vez mais usada por oposição à relação. Antes usávamos muito a expressão eu tenho uma relação com Deus. A partir de uma certa altura na minha vida eu perguntei, mas isto não é absolutamente nada relevante, porque se alguém disser eu tenho uma relação com Deus, eu ainda posso perguntar, mas que tipo de relação? Há muitos tipos de relação, não é? Com o meu vizinho da frente, eu digo bom dia, boa tarde, como está, passou bem? É um tipo de relação, é um nível de relação mais ou menos superficial.
logicamente que com as minhas filhas e com o meu genro e os meus netos eu tenho um outro tipo de relação. Logicamente, com a minha esposa eu tenho um outro nível de relação. Que já toca uma intimidade muito mais profunda. E por isso, aquilo que Deus quer de nós não é que tenhamos uma relação com Ele, mas é que tenhamos intimidade com Ele. Intimidade. Deus fez a mulher de uma parte íntima do homem. Mas Ele próprio demonstrou o desejo de intimidade. Sabem, Deus não disse assim: olha, Adão, às 3 da tarde tu vais cair num sono profundo. Quando acordares, vais ter lá uma senhora ao teu lado, essa é a tua esposa. O texto diz que Deus fez a mulher, criou a mulher e trouxe-a a Adão. Os irmãos conseguem ver a cena? Adão, esta é a Eva, Eva, este é o Adão. E vocês foram feitos um para o outro. E vocês têm a minha bênção. E eu quero que vocês conheçam bem. E cresçam e se multipliquem e encham a terra e dominem sobre ela, sobre todos os animais. Intimidade. Já no Jardim do Éden. Meus irmãos, nós só podemos crescer espiritualmente, só podemos atingir a estatura de Cristo ou lá perto, ou podemos dizer, só podemos ser cada vez mais parecidos com Jesus se nós tivermos intimidade com Deus. Tu podes passar pelo seminário, pelo Instituto Bíblico, podes ter um doutoramento, podes fazer o que tu quiseres relativamente a conhecimento bíblico, podes conhecer de Gênesis 1 até Apocalipse 21, não sei qual é agora o último versículo, mas tu podes fazer tudo isso e ter todo esse conhecimento, mas se tu não tiveres intimidade com Deus, tu não vais crescer. Tu não vais crescer. Portanto, a questão está em perguntarmos a nós próprios: sou eu um religioso evangélico? Estou eu a substituir Deus na minha vida por alguém ou por alguma coisa que não seja Deus? Até mesmo a nossa própria adoração pode ser uma manifestação de alimentação do nosso ego e não uma forma de adorar a Deus. Portanto, quando ficamos secos, ficamos por causa da idolatria e do estilo de religião, quando a nossa intimidade com Deus já se transformou em religião e já deixou de ser intimidade. O que Deus quer é intimidade e agora nós vamos finalmente ver como é que podemos restaurar a nossa vida espiritual. Bem, o texto diz-nos de uma forma muito clara. Lá em Ezequiel, Deus diz a Ezequiel duas coisas que são necessárias para nós voltarmos a encher os nossos depósitos de água, de vida espiritual. A primeira coisa é a palavra. A palavra. Nos versos 4 e 7, nós encontramos o seguinte. No 4 diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra estrutura ou reestrutura a nossa vida espiritual destruída. Nós vemos aqui no texto que pela palavra, pela profecia da palavra, aquilo que eram apenas ossos secos voltaram a transformar-se num corpo estruturado. Diz que os nervos se estenderam sobre os ossos e a carne se estendeu sobre os nervos e a pele se estendeu sobre a carne e voltaram a ser corpos perfeitos. Então foram reestruturados pela palavra.
mas continuavam sem vida. E por isso no versículos 9 e 10 nós olhamos e vemos, e ele me disse, profetiza ao Espírito do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. E no versículo 14, e porei em vós o meu Espírito e vivereis e vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Tu só podes ser, e eu só posso ser, espiritualmente vivos se nós já nascemos do Espírito. Se nós já nascemos de novo pelo Espírito. Como diz em João, no capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem por vontade da carne, nem por vontade do sangue, nem por vontade do homem, mas de Deus, pelo Espírito de Deus. E também, se a palavra habitar em nós abundantemente, como diz, penso que é Paulo, não é? Não tenho certeza, mas há. E a palavra habita em vós abundantemente. Abundantemente. Meus irmãos, o desafio que Deus nos deixa hoje é o desafio que nós vimos neste videoclipe. Quando aquela rainha estava perante o facto consumado de que ela tinha que se render. Ela disse, o que é que eu vou fazer? A resposta do general cristão foi, deixa de ser rainha. Deixa de ser rainha. E a pergunta que Deus nos faz a cada um de nós nesta manhã é, até quando serás o rei ou a rainha da tua vida? E me substituirás pela tua própria vontade. Eu penso que realmente este é o momento em que nós, recebendo do Senhor este desafio, nós devemos realmente ficar em silêncio. E vamos tirar 1 minuto ou 2 para fazermos uma introspeção a nós próprios, para perguntarmos, estou eu a adorar o verdadeiro Deus ou eu estou a substituí-lo pela imagem que tenho dele? Ou eu estou a substituí-lo por outros deuses? Em torno de quem ou do que é que a minha vida está a orbitar? E será que a minha vida é apenas um estilo de vida religioso? Se calhar é fácil nós determinarmos isso. Se durante a semana o único tempo que estamos com Deus em intimidade são 30 segundos antes da refeição, provavelmente, nós não estamos a ter intimidade com Deus. Qual é o tempo de qualidade que estamos a procurar ter com Ele diariamente? Vamos ficar em reflexão.